Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o endividamento. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Lauro Barilari, mestre em economia, com especializações em logística, finanças, matemática e gestão industrial pela COP, UFRJ. Seja bem-vindo, Lauro. Obrigado. Eu recebo também o defensor público Eduardo Scholdi Martino Tostes, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. E para completar o time de convidados, Isis Ferreira, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Seja bem-vinda, Isis. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. 1 em cada 4 brasileiros vive uma dura realidade no fim do mês. Falta dinheiro para pagar todas as contas e sobram dívidas. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Se é difícil sair do vermelho, imagine poupar. 69% da população não conseguem guardar dinheiro. Os poupadores são 29%. Os dados mostram que, com orçamento apertado, mais da metade dos entrevistados reduziram as despesas com lazer, deixaram de comprar roupa ou desistiram de viajar. Uma das razões para essa percepção de uma situação financeira muito mais apertada, de uma dificuldade de cumprir com os compromissos, com suas contas, com o seu consumo, é a percepção de alta de preços de bens importantes no consumo, como luz, gás de cozinha, arroz, feijão, carne. Foram esses produtos, inclusive, apontados por a maior parte da população como aqueles que houve uma maior percepção de alta de preços. O endividamento e a inadimplência atingem o maior percentual em 12 meses. Mais de 78% dos lares brasileiros estão endividados e 29% têm contas atrasadas. Além disso, 22% estão com mais da metade da renda comprometida com dívidas. O segundo semestre começou com 29% das famílias brasileiras com algum tipo de conta ou dívida atrasada. Sem o consumo, a roda da economia brasileira vai travando. Sem consumo, você tem uma menor produção. Com uma produção menor, você tem uma menor criação de empregos, um menor investimento. Então, um processo todo de recuperação que poderia ser mais forte, com uma economia mais forte, com um consumo mais forte, ele vai sendo mais lento, vai sendo travado. Bom, Laura, eu queria conversar primeiro com você para você trazer alguma análise para a gente começar a entender esse tema, né? Todos nós passamos por esse problema em algum momento da vida, mas a gente chegou num ponto meio que limite, né? Ou seja, o maior percentual, né, de endividamento e inadimplência. Olá, Sérgio. Olá, amigos. Bem, é importante a gente entender que toda dívida ela parte de uma necessidade. As pessoas, algumas pessoas têm mais necessidade do que recursos. Com isso, existem múltiplos fatores que levam ao endividamento. Mas antes de entender os fatores, é importante a gente entender os tipos de dívida. Nós temos dívidas ruins, que são gastos não pensados, de bens de consumo não duráveis, como roupa, um sofá, por exemplo, enfim. E nós temos a dívida boa. A dívida boa são aquelas dívidas que são gastos pensados, que possam gerar um maior valor agregado para a empresa, para a família. São gastos que possam, inclusive, gerar uma renda futura. Nesse caso, é aceitável o processo de endividamento. E, além disso, nós temos também aquelas dívidas pagáveis e não pagáveis. Aquelas dívidas pagáveis são aquelas dívidas bem dimensionadas de acordo com o perfil de renda de cada um. E as não pagáveis são aquelas que você acaba comprometendo grande parte da sua renda com essa dívida e essa dívida se torna um peso. Você começa a abrir mão das suas necessidades primárias da sua família para você pagar a dívida. Nesse caso, você acaba ficando inadimplente. E também tem um outro tipo de dívida, que é uma outra classificação, que são as dívidas conjunturais e estruturais. As dívidas conjunturais são aquelas dívidas
ocasionais pela ocorrência de um desemprego, de uma necessidade de saúde, uma coisa assim, né? Essas dívidas, elas podem, com uma reserva financeira, por exemplo, elas podem ser minimizadas, né? A gente pode se proteger um pouquinho através da educação financeira. Já as dívidas estruturais são aquelas famílias, aquelas empresas que vivem fazendo dívida para tudo, né? E com isso aumenta muito o risco. Qualquer situação adversa, essas famílias acabam tendo que optar entre o mercado e o pagamento da dívida. É o que mais acontece, né? Bom, Eduardo, existe a possibilidade da gente traçar um perfil do inadimplente? E outra pergunta dentro dessa, a gente tem o devedor, o inadimplente, o super endividado, né? Já existem castas, né? Verdade, Sérgio. Foi muito interessante essa abordagem do professor Lauro, porque nos permite refletir sobre essa lógica que a gente observa do consumo, da economia, do endividamento e do superendividamento. Qual que é a vontade da pessoa, qual que é a vontade daquele consumidor quando contrai um empréstimo? Essas dívidas que estão surgindo, por que elas estão surgindo? Lá na Defensoria Pública, a gente atende a população carente e a gente observou que ao longo dos últimos anos a população empobreceu muito. As dívidas estão sendo contraídas para a sobrevivência. São dívidas para o dia a dia, são dívidas para as pessoas se alimentarem. Então, se antes a gente tratava o consumidor endividado ou superendividado, que por vezes tinha uma atitude, uma ocasião da vida, como um evento de saúde ou um desemprego ocasional, que gerava aquela situação, hoje não. Hoje, há uma situação, não sei se estrutural, como o professor falou, mas esses subempregos, por exemplo, essa uberização que está ocorrendo na nossa sociedade de tecnologia, sociedade da informação, que a tecnologia propiciou esse tipo de segmento que a gente observa na sociedade, com a renda que diminuiu muito das pessoas, ou o desemprego que aumentou muito, a inflação que subiu bastante, as pessoas não conseguem hoje, com aquilo que recebem no dia a dia, se a pessoa recebia R$2.000, R$3.000 num passado próximo, hoje com R$1.000, com R$600 por mês, como ela sobrevive? E mais, como ela paga as dívidas que ela já contraiu num passado recente? É uma decisão difícil. Essa decisão, ela, para a gente que atende, quem atende entende, é muito complicado a gente ver uma pessoa fragilizada. Semana passada eu estava atendendo uma senhora e ela lá falando, eu quero me suicidar. Eu não tenho a fragilidade psicológica que a pessoa está, em razão de estar nessa situação que ela não queria estar, é muito difícil a gente atender e conseguir achar uma solução. A gente achou que a solução pudesse ser a lei de superendividamento que veio no ano passado. A gente acreditou que a gente é uma batalha no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública para compreender esse consumidor superendividado, que tem dívidas que comprometem a sua subsistência, que essa lei pudesse achar uma solução dentro daquilo que pudesse ser respeitado pelos credores no mínimo existencial. E o mínimo existencial, dentro do direito, a gente pode remontar a Pontes de Miranda, no século passado, tratando até como mínimo vital, ligado à sua vida mesmo. Hoje, regulamentado por esse decreto do mínimo existencial, colocando em 25% do salário mínimo, é muito pouco. Uma família não sobrevive com R$300. Certamente que não. Isis, a gente sabe que, além de todo esse quadro detalhado, a gente ainda tem uma consequência na economia, né? Qual que é o dano provocado na economia com o crescimento da inadimplência? O que agrava ainda mais todo esse cenário?
Bom, eu vou pegar aqui um gancho do que tanto o Lauro quanto o Eduardo falaram. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre endividamento e inadimplência, né? Os consumidores costumam até confundir um pouco e demonizar o uso do crédito, demonizar um pouco o endividamento. Nem sempre usar o crédito é algo ruim. Muitas vezes o crédito ele possibilita o consumo de um produto que precisa de prazo para ser consumido. E o endividamento, ele não necessariamente acarreta a inadimplência. Quer dizer, a pessoa pode estar endividada, ela pode chegar na data do vencimento do seu compromisso, pagar aquele compromisso, e aí ela vai estar endividada, mas não vai estar inadimplente. O problema acontece quando chega a data de vencimento e o consumidor, de fato, não consegue pagar, e aí ele está sujeito não só ao maior valor, né, do seu compromisso, obviamente, em razão dos juros e da multa. E aí é que mora o problema, né? A gente está numa alta da inadimplência desde o final do ano passado. A gente tem visto a proporção de famílias, por exemplo, com contas ou dívidas atrasadas crescendo e chegar à máxima histórica. E isso mostra que existe um problema, né, econômico, conjuntural, que está afetando não só o maior, está levando, né, não só o maior endividamento, quanto também a inadimplência. A inflação alta é o principal motivador, né? A gente está falando de uma inflação que inclusive está acima da média, por exemplo, para itens de consumo essencial, como, por exemplo, alimentos, despesas com transporte, despesas com energia, que são itens de consumo que pesam muito no orçamento, principalmente das famílias de renda média e baixa. E, nesse sentido, sobra menos recurso para as famílias pagarem tudo que elas precisam, tanto as contas quanto as dívidas. Bom, então eu peço agora a atenção de vocês para a gente acompanhar o depoimento do Tiago Ramos, representando aí Serasa, um dos órgãos importantes nesse tema. Ele fala sobre uma análise do perfil dessas pessoas que estão endividadas. Vamos acompanhar. Não há um perfil que se destaque muito dentro do inadimplente brasileiro. 50,2% são mulheres e 49,8% são homens, muito próximos. A idade também fica muito parecida, 26 a 40 anos, que é o maior segmento, é responsável por 35,2% das pessoas inadimplentes, enquanto que o segundo lugar, que são as pessoas de 41 a 60 anos, compõem 34,8% da população inadimplente no país. Então são números muito parecidos, 35, 34. O que fica evidente é que são as pessoas em idade economicamente ativa que compõem a maior faixa da inadimplência do país. Com relação aos segmentos das dívidas, em primeiro lugar estão os bancos com empréstimos pessoais, cheque especial e cartões de créditos. São os maiores responsáveis pelas dívidas do brasileiro. Em segundo lugar, as contas básicas de água, luz e gás. Em terceiro lugar, aparecem as financeiras, que são empresas que emitem cartões de crédito também e oferecem empréstimos pessoais, mas não estão necessariamente vinculadas a grandes bancos. E em quarto lugar, aparece o varejo, com as lojas de departamento, lojas de roupas. Então esses são os 4 maiores segmentos das dívidas hoje no país. Bom, nós detalhamos aqui também na tela os principais segmentos de dívidas. Começando com cartão de crédito, cheque especial, aí depois vem água, luz e gás, empréstimo e varejo. Levando em consideração o perfil traçado agora há pouco, ou seja, idade economicamente ativa, dá para sair dessa ciranda? Porque quem está endividado no cartão de crédito acaba pegando um empréstimo para tentar escapar disso e aí vira uma bola de neve, né? É complicado. A Isis falou muito bem, né, a questão da corrosão do poder de compra do brasileiro, né? De fato, nós estamos vivendo um período de inflação, uma volta do período de inflação, né? Com isso, diminui o poder de compra das pessoas
E com isso fica mais ainda latente a questão da formação financeira, da fraca formação financeira do brasileiro. O chamado planejamento. O planejamento financeiro, que na verdade quando a gente fala em educação financeira, a gente tem 3 grandes pilares, que é a inteligência, a disciplina e a independência, né? A inteligência é gastos racionalizados, a gente conseguir priorizar. Existem algumas perguntas, por exemplo, eu posso, eu quero, eu preciso. E além dessas 3 perguntas, nós temos assim, para quê? Para que eu preciso? Eu gosto muito de uma propaganda de uma empresa de cosméticos que ela fala assim, para que eu preciso daquilo que eu não preciso? Então, a família brasileira, ela precisa, essa formação, ela é importantíssima. Então, a inteligência no gasto, a disciplina do cumprimento desse planejamento que você está se referindo, quer dizer, a gente não adianta só planejar, nós temos que ter disciplina e saber que tudo é um trade-off, né? Nós temos que, caso tenha um aumento, por exemplo, dos alimentos que houve, do combustível que nós tivemos, né, em função da situação macroeconômica internacional, inclusive, né, em relação do petróleo, em função da guerra e tudo mais, a gente tem que começar a abrir mão. Agora, abrir mão não é uma coisa fácil. Abrir mão não é uma tarefa fácil, né? Exige, de fato, a gente anotar esses gastos, registrar esses gastos e começar, pode ser até à mão, não precisa ser numa planilha de computador, né? Mas é importante que esses gastos sejam listados em ordem decrescente para que a gente possa... eu não preciso cortar tudo de uma rubrica só. Eu tenho saúde, eu tenho tecnologia, eu tenho escola, eu tenho alimentos, mas eu posso cortar, às vezes, um pouco de cada um para não abrir mão 100% de um determinado gasto. Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o endividamento. Eduardo, no bloco anterior, o professor Lauro estava falando sobre planejamento financeiro, reserva que as pessoas devem fazer para evitar o endividamento, disciplina, que é uma palavra difícil para a maioria chegar. Mas e aí, quando esgota, quando a gente não tem mais de onde tirar, ou seja, como que essa pessoa chega à defensoria e como que vocês trabalham essa saída? Sérgio, muito boa pergunta. Fiquei aqui refletindo sobre os ensinamentos que o professor Lauro estava falando. Concordo plenamente, a educação financeira, o planejamento é essencial. A população brasileira não é preparada, não foi preparada para isso. Entrou nesse segmento, nessa oferta demasiada de crédito, às vezes até irresponsável, e hoje tem que lidar com uma situação agravada pela pandemia, pela crise econômica, por diversos fatores. E a gente chega nessa situação. O que fazer? Porque o problema está aqui, o problema chega. Eu vejo esse problema. Eu citei um caso, mas vou citar um outro agora. Vou colocar só um outro nome, para não expor a identidade da pessoa. Dona Maria, aposentada do INSS. 14 empréstimos descontados em folha, seja consignado, seja empréstimos direto na folha. 14. 90% da aposentadoria dela já comprometido. Ela não tem de onde tirar para poder pagar essas prestações, né? Já está há 6 meses assim. Quem sustenta ela, e é uma senhora de 70 anos de idade, são os irmãos. Esse caso é um caso que ele se repete. Por acaso, essa situação era com uma única instituição financeira, que eu também não vou revelar, e a gente está tentando lá, com essa instituição financeira, uma solução. Porque a primeira coisa é a gente acolher, entender, compreender toda a extensão de dívidas daquela pessoa, tentar visualizar talvez alguma solução, um planejamento que ela consiga minimamente cumprir. E aí, que planejamento? Porque se a pessoa recebe R$1.000 de aposentadoria, e aí tentando falar aqui num caso concreto, que aí fica mais fácil a gente visualizar o que essa senhora então teria para sobreviver no dia a dia, para se alimentar, para viver. 50%? 60%? 70%? Seria somente R$300, como colocou esse decreto do mínimo existencial? Com R$300 ela não vai conseguir sobreviver.
ela vai continuar da dependência, ainda bem que ela tem os irmãos. E a gente fica aqui tentando, efetivamente, com os bancos, com os credores, soluções que fogem àquilo que está disposto nesse decreto. Felizmente, nesse caso, a gente conseguiu, o que não é a realidade. A gente conseguiu diminuir essa parcela comprometida, vai ficar dentro daquilo que ela entendia razoável e aí inicia uma nova fase, que é a fase do acompanhamento. É longo, é demorado. O que a gente observa, né, Eduardo, que ela não fugiu do pagamento, ou seja, uma pessoa que pega 14 empréstimos, ela estava preocupada e tentando resolver o problema, mas não conseguiu, porque não tem como ela resolver essa situação, né? A gente vai agora ouvir um pouquinho sobre o que a população fala sobre esse tema. Vamos acompanhar. Você já teve alguma dívida ou tem? Tenho, muitas dívidas. A gente gasta com as coisas, né? Aluguel, casa, né? Carro, filhos. Então a gente vai gastando que quando vai ver já gastou muito, né? Ultimamente eu estou controlando porque tem meus filhos, minha mulher que também trabalha e me ajuda nessa parte. Então tá dando para a gente controlar, mas se não fosse eles eu estaria passando por um momento ainda mais difícil. A solução a gente tem que tentar se reorganizar e caber as contas dentro do orçamento. O problema é que o custo do Brasil hoje está muito grande, então você quer manter um padrão de vida confortável e muitas vezes o teu salário, a tua renda, ela não é suficiente. Começa pelo governo. Se a gente comer pagando menos, a gente já vai ter um dinheiro que a gente vai poder utilizar para fazer outras coisas e para fazer esse dinheiro voltar, inclusive, para os cofres públicos. Então é uma via de mão dupla. Eles ajudam a gente ajuda o município, o governo, o estado, o país, com o nosso poder de compra. Bom, Isis, quando que o sinal de alerta aparece? Quando que a gente consegue perceber alguns indícios de uma vida que está ladeira abaixo em relação ao setor financeiro? Bom, a gente tem 2 indicadores que podem ajudar a gente a entender, né, quando a pessoa está numa situação já de superendividamento, quando ela, enfim, se considera muito endividado. Na nossa pesquisa, a gente tem, por exemplo, que hoje 18% das pessoas endividadas se autodeclaram como muito endividadas. Acho que esse é o primeiro ponto em que a pessoa tem que olhar e ter uma cautela maior em relação a não só contrair novas dívidas, mas também novos gastos que não sejam gastos essenciais, né? Gastos que sejam de primeira necessidade, como, por exemplo, com alimentação e medicamentos. O segundo item é a proporção da renda comprometida com dívidas. A gente tem hoje 22% da população endividada com mais de 50% da renda comprometida só com dívidas com bancos e instituições financeiras. Então, uma família que tem um rendimento médio de R$3.000, R$ 1.500 já estaria ali comprometido para o pagamento, por exemplo, da fatura do cartão de crédito, de um crédito consignado, de um crédito pessoal ou qualquer outra modalidade. E aí, nesse caso, só sobrariam mais R$ 1.500 para a família pagar aluguel, se alimentar, se transportar, eventualmente cobrir uma despesa com escola, se tiver uma criança ou um filho em idade escolar. Então, essa questão de acompanhar, né, o seu nível de endividamento e o quanto da sua renda você já comprometeu com dívida, com cartão de crédito, com um cheque especial, com um crédito pessoal, é muito importante para a gente ter esse alerta, né? O primeiro alerta, bom, o que eu preciso fazer agora? E aí a gente chega na situação que o Lauro tinha comentado, que é do maior rigor que as pessoas têm que ter nesse ajuste do gasto, né? Nesse controle do gasto. Chegamos ao final do nosso programa, mas precisamos de uma mensagem final, aquela dica que deixou de ser falada durante toda a nossa conversa para quem está numa situação de limite. Começando com você, Eduardo. Qual seria o conselho que você daria para um amigo que está te assistindo agora? Bem, difícil. Mas o conselho para quem está endividado, quem está numa situação muito complexa e que não vê uma saída, o apoio familiar, uma rede de apoio de amigos e uma rede de apoio também de pessoas técnicas que possam te auxiliar a sair dessa situação, inclusive juridicamente, inclusive judicialmente, se for o caso, isso vai ser essencial. Manter a calma, manter uma
um mínimo de tranquilidade para vislumbrar uma luz no fim do túnel é importante. E quando sair, a gente torce que as pessoas consigam sair dessa situação. Muito cuidado, como bem falaram o professor Lauro e a Isis, para não retornar a essa situação. Tomar muito cuidado com as questões do dia a dia, tudo na ponta da caneta. Perfeito. Isis. Bom, acho que a primeira coisa, né, é a gente enfrentar o problema. Muitas pessoas têm dificuldade porque acham que estar inadimplente, por exemplo, é algo vexatório, causa vergonha. Na verdade, a vergonha é você se esconder daquele problema. Acho que a primeira coisa é você entender que aquilo aconteceu e esse seria o primeiro passo. Na sequência, é fazer o esforço. Sem esforço, como o professor Lauro falou, de fato fica difícil. É o pequeno gasto do dia a dia que vai fazer a diferença no final do mês. Então, é o controle daqueles R$2 que você não reparou que você gastou numa bala num dia, mais 3 no dia seguinte, no final do mês, 50, R$100 que vão fazer muita diferença no orçamento. Então, são os pequenos hábitos diários que precisam ser mudados e isso a gente só consegue com esforço, prestando atenção. Não precisa, de fato, de planilha, é um acompanhamento, pode ser num caderninho, uma anotação e dizer não para aquilo que for supérfluo. A gente está realmente num momento em que as pessoas precisam ser cautelosas, cuidadosas, não há uma melhora significativa do cenário econômico conjuntural nos próximos meses esperada, embora a gente tenha aí uma trégua da inflação nesse segundo semestre do ano, mas as pessoas vão precisar continuar com hábitos mais cuidadosos em relação ao seu gasto, em relação ao seu endividamento, para poderem evitar ou pelo menos afastar esse fantasma da inadimplência. Lauro, sua conclusão. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, não há milagre, né? Se os gastos estão subindo, se o nosso poder de compra está caindo, nós temos que buscar uma renda alternativa, uma renda complementar. Eu sugiro que toda a família pense nessa possibilidade de uma renda alternativa, uma segunda renda, que é fundamental hoje em dia, né? E façam reserva financeira, né? Reserva estratégica, mesmo começando com pouco, porque a reserva é um guarda-chuva para tempos difíceis, uma cirurgia, uma eventualidade que a gente fica de mãos atadas, né? Nem sempre a gente consegue rever o gasto, por exemplo, de uma cirurgia, né? Já alguns gastos é importante a gente partir para priorização, para conversar com a família, conversar com as crianças, conversar com os jovens, fazer com que todos participem do orçamento familiar. Eu acho muito importante todos participem, todos saibam as restrições, né? Que isso seja claro para todos, né? Para evitar essa bola de neve. Perfeito. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.